Compartilhar com você uma experiência que eu vivi que foi muito legal, muito transformadora, principalmente para o nosso modelo de negócio e que talvez responda muito àqueles posicionamentos de empresários que, diante da necessidade de agregar conhecimento, costumam dizer que tem medo, que não tem capacidade, que acredita que a equipe dele não tem condições de aprender, que não vai somar com ele, que em vez de fazer aquilo pensando em ter um resultado positivo, ele vai ter muito mais problema. Então, assim, eu quero compartilhar exatamente como eu falei, essa experiência, porque eu acho que ela, de fato, foi transformadora na vida desses empresários que eu vou mencionar aqui agora. Na verdade, eu não vou usar os nomes, né, em respeito até a história que a gente vai contar aqui. Inclusive, eu pedi autorização para narrar essa história. E em respeito também, né, ao sigilo de trabalho que envolve a área de consultoria empresarial, mas que certamente vai te ajudar muito, e foi por isso que eles nos autorizaram a falar a respeito disso. Bom, gente, muita gente me pergunta: Sérgio, como é que você desenvolveu esse modelo atual de consultoria, onde você prepara consultores internos? É verdade que todos nós buscamos, né, modelos de trabalho, fazemos projetos, pesquisamos, mas algumas coisas meio que acontecem, né? Eu acho que eu vou usar essa expressão assim. Eu, como sou uma pessoa de fé, eu sempre digo a Deus que sempre esteja nos guiando, nos inspirando, nos capacitando. E o fato é que, há um tempo atrás, uma pessoa me procurou, na verdade, um consultor nosso nos procurou, dizendo que um aluno dele havia procurado ele na faculdade, no curso de administração, pedindo ajuda, porque a empresa dele, ou seja, a empresa familiar, a empresa dos pais dele, que já tinham 4 unidades, numa cidade aqui do interior e que, por sinal, uma dessas filiais era aqui na nossa cidade, Feira de Santana, né, aqui na Bahia. Estava passando por uma crise muito grande e, como ele achava ele um profissional muito bom, um professor muito bom de administração de empresa, ele gostaria, né, do curso de administração de empresa. Eu vou pedir desculpa, não me lembro qual era a matéria que ele ensinava aqui agora, isso já tem um pouco mais de 20 anos. E aí ele queria que esse professor ajudasse ele realizando uma consultoria na empresa. O professor disse que não tinha condição de desenvolver aquele trabalho sozinho, mas que participava de uma empresa de consultoria, a Passo Consultoria, uma empresa nossa, e que iria falar conosco para ver se nós tínhamos interesse em fazer um trabalho com eles. Feito isso, nós fomos conversar com eles, né? Fizemos uma reunião. Na oportunidade, a reunião foi feita com esse rapaz e mais 2 irmãos, eram os filhos, né, daquela família que empreendia. O pai dele se recusou em participar, né, disse que não tinha interesse, estava inclusive na empresa, mas dado ao número de afazeres e preocupações não quis participar. A sua mãe não era ativa, não participava diretamente da empresa. Bom, o fato é que nós conversamos, negociamos bastante e acabamos definindo, né, um modelo de consultoria. Eu posso dizer para vocês que naquela época ficou definido uma visita semanal. Nós negociamos sempre nesse modelo aí de consultoria, uma visita de 2 horas, mas naturalmente nós entregamos sempre um turno. Então, assim, era o período da manhã, nós entregávamos o turno da manhã todo, como dar algo mais para o cliente, um diferencial, gerar essa satisfação. Mas não era dito isso, nunca é dito isso durante o período da negociação. É verdade que quem começar a ver esse vídeo vai começar a perceber isso, mas o que importa é o ensinamento que a gente está compartilhando com vocês. Eu acho que é muito maior o valor do que qualquer outra coisa. Então, o fato é que quando nós negociamos isso, nós começamos então no período de 8 às 12, aí alguém me pergunta: mas Sérgio, se o empresário abrir empresa 7, 7, a gente está lá. E 6, 6 está lá. 5, 5 não. 5 eu estou na academia. A gente acorda muito cedo, vai para a academia, né? Então a gente malha nesse horário aí. Mas assim, voltando para o nosso assunto. Primeira semana nós nos reunimos, segunda semana nos reunimos, na terceira semana eu falei: olha, a gente está tendo uma dificuldade de colher algumas informações, como já falamos para vocês desde a primeira reunião. É muito importante a participação do seu pai, eu sei que ele autorizou, que, segundo vocês falaram, ele de fato deu autonomia a vocês para desenvolver o projeto, mas como ele é a pessoa que ainda tem maior conhecimento aqui, é importantíssimo, é indispensável que ele venha participar, pelo menos alguns momentos conosco, nos trazendo informações. E aí eles ficaram assim um pouco receosos em conversar. A gente já tinha percebido nas 2 últimas semanas um certo desconforto na empresa, mas como ainda nós estávamos em uma fase do trabalho
em que não interagíamos muito ainda com toda a equipe, nós não sabíamos o que estava acontecendo, e um deles, né, o mais novo, inclusive o que havia provocado a consultoria, através desse colega que fazia na época parte da nossa equipe, falou para mim o seguinte: o Sérgio Alex, a questão é o seguinte, o pai dele estava internado, que havia passado por um problema sério e que estava tentando se recuperar. E eu falei: mas o que aconteceu? Ele tem um problema de saúde? Ele disse: não, teve um problema de saúde grave. Resumindo, nós sabemos que ele havia tentado suicídio. Bom, aquilo mexeu muito conosco, né? É muito complicado lidar com essas questões e foi assim, eu que até falando hoje, a gente fala que a sensação foi assim, fomos pegos de surpresa em uma situação muito difícil. O fato é que, passado mais 2 ou 3 semanas, ele tinha retornado para a empresa e nós fizemos uma reunião em que ele compareceu. Nessa reunião a gente começou a conversar de forma sutil. Em um determinado momento ele teve meio que uma explosão emocional, olhou para mim e falou assim: olha, eu quero que você saiba uma coisa. Vocês estão aqui porque meus filhos querem, mas se dependesse de mim não estavam. Porque eu não consigo confiar, né? Acho que a expressão foi essa: eu não consigo confiar em consultoria, eu não acho que vocês vão me ajudar nada, eu acho que a solução da minha empresa é dinheiro e vocês não têm isso para mim para colocar aqui, então para mim não interessa. Eu não vou participar dessas reuniões. E fez menção de levantar, eu pedi desculpa a ele, falei com ele que respeitava, entendia o posicionamento dele e que como a empresa era dele, eu gostaria que ele decidisse se nós iríamos continuar ali ou não, porque até por nós não fazia sentido continuar fazendo um trabalho e que ele esquecesse o contrato, né? Que nós iríamos desconsiderar os compromissos de parte a parte assumidos no contrato se ele não tivesse interesse em continuar. E ele me disse: olha, por que você então não faz uma coisa para me ajudar? Eu falei: pronto. Se tiver ao nosso alcance, vai ser um prazer. Me ajude a vender a empresa. E eu disse: perfeito. O senhor tem noção de quanto a sua empresa vale? E ele rapidamente citou um número realmente muito significativo. E na época eu perguntei para ele: então me diga uma coisa, se o senhor possuísse essa quantia, o senhor compraria uma empresa como essa? Ele parou e ficou me olhando e eu falei assim: pelo que eu saiba, a sua empresa no momento não tem nenhuma informação administrativa, não tem dados, atravessa uma crise, né, muito grande e apesar do patrimônio, do nome que ela tem, é a empresa que está em dificuldades. O senhor, enquanto comprador, colocaria o seu dinheiro nessa empresa ou iria gostar de primeiro ter acesso a informações gerenciais que lhe possibilitasse perceber se aquela empresa era de fato viável ou não? Aí ele me disse que certamente precisaria dessas informações, mas que meio que querendo cortar a conversa, me disse: mas porque ele queria mesmo era vender. Eu então disse para ele: então façamos isso. Vamos direcionar o nosso projeto da empresa com a finalidade de torná-la, né, atrativa para alguém que queira comprá-la. Ele então se arrumou na cadeira: como é que nós faremos isso? Eu falei: nós faremos isso organizando ela totalmente, tendo dados e informações, e vamos vendê-la. Ele então perguntou aos filhos se concordavam, os filhos disseram que concordavam e ficou definido que esse seria o nosso objetivo daí em diante. Ele queria tirar, segundo ele, aquele fardo de cima da cabeça dele, porque ele disse que não estavam nem mais nas costas, nas ombros, mas que estava literalmente matando ele. Eu então perguntei a ele se ele se incomodava de nós fazermos uma reunião, né, geral com todos os colaboradores e começarmos a fazer um trabalho motivacional. Ele mais uma vez me disse que não acreditava nisso e que achava que era perca de tempo e que nós não iríamos a canto algum com aquilo, que ele queria na verdade era dados que ajudassem a vender a empresa. Eu havia pensado naquele momento, porque desde jovem, desde muito jovem, desde meus 14 anos de idade, eu sempre fui muito apaixonado pela mente humana. Sabia que ele vinha atravessando um momento muito difícil, tanto que chegou ao ponto que chegou. Não que meu sentimento fosse de julgamento, mas como ajudá-lo e como ajudar a equipe que via seu líder, né, que ter caminhado para uma ação dessa, certamente estava muito apavorada, muito assustada. E isso eu já havia constatado nos últimos dias, em que havia interagido mais com os colaboradores e as pessoas, muitas estavam receosas, inclusive, em permanecer na empresa, não confiavam mais que ela fosse capaz de sair da crise. Alguns já tinham distribuído currículos e, diga-se de passagem, alguns excelentes profissionais. Isso começou
a nos deixar um pouco preocupados, nós precisávamos reter esses talentos. Ele então me autorizou, né, depois de nós conversarmos bastante. E lá na palestra, enquanto eu desenvolvia a palestra, eu percebia que ele não estava muito satisfeito com a palestra, e não só eu, como todo mundo podia perceber, porque de fato ele transparecia isso. Nós estávamos fazendo isso em um espaço muito bom, no auditório de um hotel que um familiar dele emprestou. E o fato é que, no decorrer da palestra, eu resolvi fazer uma técnica, né, de hipnose, falando da mente, da autogestão, da capacidade que nós temos de trabalhar os nossos estados emocionais e de transformá-los ao nosso favor, potencializando aquilo que realmente nos interessa. E o fato é que na hora que eu comecei a fazer as técnicas de hipnose, uma das pessoas que eu hipnotizei foi ele. Naquele instante eu então levei a ele um estado de mudanças de comportamento emocional, levando ele à alegria e euforia, e depois trazendo ele ao estado emocional que ele se encontrava. Fiz isso em algumas situações com outros profissionais e as pessoas acharam interessantes, acharam muito curioso o quanto a mente ela pode sofrer interferências externas e internas, né, ao ponto de mexer com nossos estados emocionais e com nossas sensações, com tantas outras coisas. Nós explicamos um pouco sobre programação neurolinguística e como isso é importante para que nós possamos mudar as nossas crenças, transformar valores, princípios, de modo a nos favorecer na gestão de nós mesmos e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida. Terminada a palestra, né, o evento, eu me lembrei de dizer assim: menino, vai lá na sala que eu quero conversar com você. Eu era bem mais jovem, eu fui. Chegando lá na sala, nós começamos a conversar e ele me falou assim: foi isso que você fez, que loucura é essa? E eu expliquei a ele e tal, ele ficou muito curioso e ele me perguntou qual era a finalidade do que eu tinha feito aquilo. Eu disse a ele que durante a palestra eu tinha percebido a importância que nós fazemos também durante a consultoria, um trabalho de autogestão, que nós não iríamos trabalhar no horário contratado, queríamos fazer isso à parte e que não cobraríamos nada extra, mas queríamos ajudar a equipe dele e ele próprio e as demais pessoas, né, do grupo familiar que faziam parte da gestão a entenderem como funciona esse processo de autogestão, se eles quisessem, e poderíamos fazer um trabalho muito bom. Ele então concordou e eu aproveitei e disse para ele naquele instante: olha, nós vamos fazer também um outro modelo de gestão. Como o senhor disse que não acredita em consultoria, não vê resultado nisso, eu queria que o senhor participasse de todo o processo de consultoria que nós vamos realizar. Inclusive, nós vamos selecionar uma equipe de colaboradores seus. E durante o período em que nós estivermos executando o modelo de consultoria que nós fazemos, nós vamos ensinar a essas pessoas, ao senhor e aos seus filhos, como é que nós agimos, de modo que quando nós terminarmos a consultoria, vocês já terão uma equipe de consultores internos. E isso será muito positivo, porque durante a venda da empresa pode ser, inclusive, que o novo proprietário queira até manter essa equipe, porque certamente vai auxiliar bastante. Ele me disse que aquele pessoal que estava com ele contava no dedo quem podia ajudar de alguma forma, porque ninguém tinha competência, qualidade nenhuma. Eu disse: ele me permita fazer isso, me permita tentar. Ele disse: tá bom, meu filho, vamos tentar. Eu percebi que o comportamento começou a mudar em relação a mim, e eu fiquei muito feliz. Daquele dia em diante ele começou literalmente a me chamar de filho por várias vezes, né, sequenciadamente. E aí nós começamos a criar um modelo novo. Em vez de nós fazermos as execuções, as etapas do processo da consultoria, a cada semana nós ensinávamos como eles deveriam fazer, junto com a nossa equipe. E na outra semana fazíamos um levantamento daquilo que foi feito e mais uma vez fazíamos o processo. Dentro desse ciclo, graças a Deus, fomos encontrando os problemas que existiam na empresa através do diagnóstico que fora realizado, né? Montamos um modelo de gestão onde nós pudemos fazer um desenho de todos os processos, de todos os fluxos. Bom, fizemos de fato um redesenho à medida que a própria equipe dele ia implementando, e eu comecei a perceber com alegria e satisfação que isso era mais positivo do que o modelo
tradicional de consultoria que nós fazíamos, né, um modelo acadêmico, onde a gente fazia um trabalho com a grande maioria dos colegas, e às vezes a gente enfrentava uma dificuldade, que era quando entregava esse trabalho ao consultor, ao empresário. O empresário às vezes não tinha pessoas lá dentro capazes de implementar, e por mais que nós assessorássemos, orientássemos, eles tinham dificuldades, mas não estava dentro do nosso escopo a execução. Mas nesse modelo não. Nesse modelo que nós desenvolvemos e que hoje trabalhamos e que hoje ensinamos as pessoas, nós ensinamos a elas cada etapa, nós vamos mostrando cada forma que deve ser utilizada, né? Cada receita, cada modelo que deve ser implementado, de modo que essa pessoa vai fazendo aquilo naturalmente, vai fazendo de uma forma até prazerosa, porque é enriquecedor, né? A gente perceber que a gente está aprendendo e ao mesmo tempo está contribuindo para algo de forma positiva. E é isso que esses colaboradores se transformam em um time, né, que cada momento estão comemorando os passos que dão, as vitórias que realizam, e a satisfação é muito grande. E por mais que a gente imagine que as pessoas não têm capacidade, elas têm capacidades que nos surpreendem, porque a formação acadêmica ou qualquer outro conhecimento pode ajudar, mas não é o indispensável, não é o principal. O fato é que nós fizemos esse trabalho todo, depois de um período de mais ou menos um ano e pouco, a empresa realmente havia recuperado bastante coisa, já estava muito bem, já estava totalmente organizada, nós já havíamos renovado o nosso contrato. Dessa vez o sentimento não era mais de venda, mas era o sentimento de transferência da gestão dele para os filhos, e isso foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Inclusive ele próprio já nos indicou assim, dezenas de clientes. Depois de tantos anos, a gente hoje tem uma nova geração, né, chegando na empresa. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer um trabalho com os filhos dos filhos dele, ou seja, os netos dele, pessoas que na época eram crianças ou pré-adolescentes, né, de 12, 13 aninhos, tal. O fato é que hoje já são adultos, e essa dinâmica da vida. Eu queria compartilhar com vocês isso, porque para mim é algo que realmente aconteceu, que foi muito marcante, muito importante. Primeiro porque me trouxe um modelo novo de produto, um modelo que me deu alegria e me dá a satisfação de poder compartilhar com as pessoas um pouco desse conhecimento que a gente tem. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria empresarial era muito difícil. Eu comecei a fazer consultoria na área comercial, na área de vendas. Muitas vezes eu entrei pela porta de vendedor, né? Literalmente entrei me candidatando na área de vendedor e ia dando saltos para supervisor, gerente de vendas, para poder desenvolver um trabalho melhor. Às vezes as pessoas não acreditavam no modelo, então a gente precisava estar lá dentro. Ou algumas vezes também desenvolvi produtos para algumas empresas para criar um diferencial competitivo, criar um atrativo para o cliente, porque a maioria dos empresários, infelizmente, vivem ali preso tanto a uma realidade que eles estão enfrentando, que querem transformar as coisas de qualquer forma e acabam não ouvindo a equipe. E aí a gente acabava desenvolvendo. Eu me lembro de uma época que trabalhei em uma empresa em que fazíamos a parte comercial e também desenvolvemos produtos para uma empresa de plano de saúde, e desenvolvemos vários modelos de produtos que hoje eu fico até feliz em ver esses modelos a nível nacional. Eu tive a alegria de desenvolver esse modelo com meu amigo Luiz Cláudio, uma figura, um cara assim fantástico. A gente desenvolveu muitos modelos, ele, o Gleidson. Então assim, a gente desenvolvia aqueles modelos ali, e eu me lembro na época que um dos gestores da empresa, ele me perguntava assim, mas será que a gente consegue vender isso? Ele estabelecia metas, premiações, e eu dizia assim, não se preocupe, eu vou vender, né? Eu tenho certeza que eu vou vender. E eu vendendo, eu vou fazer as pessoas perceberem que esse produto tem mercado, que ele tem realmente mercado, que era o Galvão, né? E a gente saía, vendia mesmo os produtos, graças a Deus. Eu tinha um parceiro de vendas, o Rutivaldo, que a gente saía, a gente literalmente, eu tenho a expressão que eu chamo de chaveco, eu saí de porta em porta, sabe? Para quê? Para testar o produto, para experimentar o produto. Mas o meu sonho sempre foi consultoria, sempre foi trabalhar com consultoria. E eu, em algumas horas vagas, eu já desenvolvi alguns modelos de trabalho, desenvolvi uns projetos. Bem verdade que eu era muito jovem, eu era recém-casado, mas eu nunca desisti desse sonho. E eu me lembro uma vez, uma noite, que eu estava encostado assim
na minha cama e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar com consultoria. E comecei a pensar nas empresas grandes da minha cidade, né? E eu tenho alegria hoje na área de consultoria de segurança do trabalho, na área ambiental, muitas delas são minhas clientes. E isso para mim é muito gratificante, outros produtos, outros serviços também já vendi para elas. Então isso para nós é muito gratificante. Inclusive consultoria empresarial, organizacional, a gente já fez para muita empresa, tem feito para outras. Mas o meu objetivo era quando chegar aos 50 anos de idade, era criar um modelo em que eu pudesse compartilhar com as pessoas esse conhecimento. Naquela noite que eu estava ali pensando nisso, a internet, me perdoe, não sei se já tinha começado, mas se tinha ainda não era o que é hoje, né? Não se falava desses canais de comunicação e eu não tinha como levar as pessoas a essas informações, nem sequer imaginava. E hoje a gente está aqui podendo compartilhar com você esse conhecimento, então eu quero te dizer uma coisa. Se você tem interesse em aprender gestão, não abra mão disso. Independente do seu nível cultural, do seu nível social, se debruce. Conte conosco, a gente quer compartilhar com você esse conhecimento, porque eu tive muita dificuldade de agregar esse conhecimento, porque infelizmente muitas pessoas que atuavam como consultores achavam que aquilo não deveria ser compartilhado, até porque era aquilo que eles ganhavam pão de cada dia. Então a gente tomou muito curso, a gente literalmente teve que trabalhar muito como autodidata, estudar, pesquisar, né? Mas o fato é que, graças a Deus, nós chegamos no modelo que nós temos hoje, e como vocês conhecem, foi um modelo que chegou para mim dessa forma, eu tenho certeza que Deus sempre nos manda o melhor, e a ideia é compartilhar esses conhecimentos. Então, eu tenho certeza que quem quer que você seja, onde quer que você esteja, com a equipe que você tem ou não tem, se você gosta de empreender, se você quer aprender a desenvolver um modelo de consultoria empresarial organizacional, se você quer pensar como um consultor, eu posso dizer só uma coisa, você é a pessoa que eu procuro e eu quero compartilhar com você esse conhecimento. Aqui dentro dos nossos vídeos, dentro desses canais que a gente tem. E a única coisa que eu posso dizer é, vem comigo, porque eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer algo maravilhoso para você, para mim, porque o meu sonho é viver decolando.